Vendo algumas dessas estruturas, Leyline de repente entendeu um fato. Sky City ocupa uma pequena região de terra, mas tem uma população crescente. É óbvio que cada pedaço de terra aqui é caro. A vila a que me destinaram estava provavelmente na região mais rica. Neste lugar, ninguém abaixo do reino da Estrela da Manhã pode ter tal luxo. Havia correntes de pessoas nas ruas, e praticamente todas as raças diferentes no continente central podiam ser vistas aqui. Os magos aqui possuíam auras eruditas e estavam vestidos com roupas luxuosas, tratando os outros com respeito. Através da influência da civilização, os comportamentos dos moradores da cidade evoluíram. Leyline exalou profundamente. Apenas um lugar como Sky City, que estava sob a proteção de um monarca, poderia exibir uma cena tão comovente. Quando Leyline retirou sua aura, ele agora parecia o mais comum dos magos de baixo escalão trazendo sua empregada para fora enquanto ele dava um passeio. Ele não atraiu nenhuma atenção. Enquanto caminhava, viu muitos liguvins como Yuru. Muito poucos estavam vestidos como servos, seguindo atrás de magos. Isso fez com que ele observasse a própria Yuru, e ele descobriu que ela estava faltando. Luzes brilhavam na mente de Leyline. O talento de Yuru não era nada em Sky City, e se ela realmente quisesse ficar aqui, ela precisaria confiar nos magos. Sua melhor opção era se tornar um servo. Naturalmente, aqueles que já eram considerados excelentes entre os Liguvindes obtiveram um status mais elevado. No entanto, independentemente de quanto status eles tivessem, eles só poderiam permanecer subordinados diante de seus proprietários. Isso era bastante desconfortável, e sentir tristeza pela sua própria espécie vivendo dessa maneira era compreensível. Asterisco boom. Asterisco houve uma explosão repentina nas ruas, e o local imediatamente se tornou caótico. HM. Leyline se moveu vários passos para trás sem deixar marcas, e Yuru ficou nervoso ao olhar ao redor deles. Essa energia intensa não estava me mirando, parece ser uma coincidência. Leyline pensou. Ele havia recuado para evitar problemas e acenou com as mãos para fazer o nervoso Yuru recuar. Ele então voltou sua atenção para a cena. Um grupo de magos vestidos de branco, com coroas de joias na testa e lâminas curvas nas mãos, brigavam com outro grupo de magos. Estas ondulações de energia. Elas estão no nível 3, mas possuem uma vitalidade assustadora. Não é ruim. Leyline viu facilmente através do véu que os magos haviam lançado sobre si mesmos. Os magos vestidos de branco tinham uma vitalidade surpreendentemente alta. Isso era especialmente verdadeiro para o líder deles, sua lâmina curva lançando reflexos aterrorizantes de luz enquanto forçava os magos sombrios a se afastarem. Leyline estava bastante interessado em obter informações sobre a moderação do corpo. Conflitos como este acontecem muitas vezes aqui. Leyline olhou para Yuru. Yuru balançou a cabeça. Não. Eu estou aqui há décadas, e esta é apenas a quarta vez que uma coisa dessas está acontecendo. O comitê sábio reagirá em breve. Eles já estão lá. Leyline olhou para o céu, com um sorriso no rosto. Asterisco rumble. Asterisco chamas de platina cintilaram, formando um grupo de luz do qual um mago em túnicas de platina surgiu. Ele parecia extremamente jovem, até infantil. No entanto, no momento em que ele chegou, uma energia assustadora varreu a área. Asterisco Tud. Asterisco os dois grupos de magos que estavam em uma disputa foram imediatamente soprados para trás. O líder caiu de joelhos quando seus ossos explodiram sob uma força supressora. Finalmente, ele desabou no chão como um sapo gigante. Dominion Morningstar. Este pequeno diabinho era na verdade um Morningstar Magus. E, além disso, a primeira reação da Sky City a tal problema foi enviar uma estrela da manhã para suprimi-la. Asterisco Svi. Asterisco enquanto isso, ainda mais magos vestidos com o uniforme de Sky City tinham corrido para o local. Nenhum deles estava abaixo da hidrofase em termos de poder, e todos eles tinham uma aura endurecida e sangrenta e uma expressão indiferente. Com a supressão de uma estrela da manhã, bem como a chegada de um grande grupo de elites, os dois grupos foram imediatamente contidos. Até mesmo seus mares de consciência estavam presos enquanto eram escoltados para longe. Suas cabeças estavam baixas.
Ele. Como esperado da Sky City. Sua força é tão grande que eles podem enviar essas forças de elite de maneira bem casual. Leyline invejou-os. Yuru entendeu mal o seu olhar. Vendo este senhor observando a direção em que estes magos foram levados, ela pensou que ele poderia estar se perguntando como eles seriam atendidos. Eles estão prontos para... Como eles ousaram criar problemas em Sky City, pessoas de ambos os lados serão punidas. No mínimo, eles vão bem expulso, e eles podem até ser forçados a trabalhar. Explicou ela a Leyline em voz baixa. Milímetros. Quem são eles? Leyline não estava realmente interessado no estado em que acabariam. O que mais preocupava eram os feitiços de temperamento corporal que os magos usavam. Embora fosse apenas uma rápida olhada, Leyline poderia dizer que seus métodos de temperar o corpo estavam completos. Se houvesse informações para Morning Stars, então definitivamente seria capaz de afetá-lo até certo ponto. Eu não sei, mas com base em seus trajes, eles devem ser pessoas do deserto do norte. Respondeu Yuru. De repente, ela sentiu um calafrio em seu corpo e olhou em volta, percebendo que algo havia mudado. Sob o domínio de uma estrela da manhã, sejam os magos ou os residentes, todos estavam deitados no chão, com medo de se mexer. Na verdade, eles não podiam se mexer, e ainda assim ela estava de pé como se nada tivesse acontecido. Ela e Leyline pareciam extremamente fora de lugar nessa cena. Esta é a força do meu senhor? Afinal, ele também é uma estrela da manhã. Um magus flutuando no ar descobriu esta estranha situação rapidamente. Com um lampejo de chamas de platina, a infantil Morning Star apareceu na frente de Leyline. Eu nunca esperei ver um senhor aqui. Ao ver Leyline, a arrogância em sua expressão foi moderada. Quando o jovem se virou e viu Yuru, o reconhecimento surgiu em seus olhos. Eu lembro de você. Você é uma empregada na vila de Bofel. Sim, Lord Veiers. Yuru se ajoelhou respeitosamente, fazendo apresentações. Este é um convidado importante do Lord Leyline Farlier do clã Ouroboros de Lord Bofel. Então é você. O mais forte que Mãe Varlock, alguém que matou o Demon Hunter Cyril logo após avançar para a Estrela da Manhã. Leyline pouco podia fazer sobre isso. Como não havia um método óbvio de classificar as Estrelas da Manhã, sua reputação e realizações em batalha haviam se tornado suas características distintivas. E o que ele era atualmente famoso era matar Demon Hunter Cyril. Quanto ao título de Kemoen Varlock mais forte da história, ele não tinha ideia de como isso havia acontecido. Isso deixou sem palavras. Lord Veiers tornou-se uma estrela da manhã, mesmo antes de atingir 100 anos de idade. Mesmo em toda a história do continente, ele está entre as centenas. Antes de chegar a 100, Leyline assentiu em compreensão. Quando alguém avançava para se tornar um mago, eles permaneciam permanentemente em sua aparência original. Este sujeito deve ter se tornado um magus oficial extremamente cedo, e os seguintes avanços o ajudaram a manter sua aparência. Foi por isso que ele apareceu juvenil. Parece que ele provavelmente se tornou um mago oficial entre 8 e 9 anos de idade. Que gêmeo demoníaco! As pupilas de Leyline encolheram. Quando tinha 8 ou 9 anos de idade, ele provavelmente nem sabia o que era um mago. Para alcançar esse nível, é preciso uma aptidão surpreendente, mas isso não é suficiente. Também é preciso haver técnicas de meditação de alto nível e recursos expansivos, bem como a orientação de professores famosos. Parece que esse Veiers tem um ótimo apoio. Mesmo enquanto se perguntava sobre essas coisas lá dentro, Leyline fingiu estar chocada. Lord Veiers é um gênio raro no continente. As estrelas da manhã como nós só podem corar de vergonha. Palavras de bajulação eram gratuitas e ele escolheu especificamente as melhores palavras. Como esperado, um olhar de orgulho surgiu no rosto de Veiers. Rosto era algo que ele havia jogado há muito tempo no ralo. Com a força, o talento e o apoio deste magus, não se podia demonstrar desgosto no rosto, a menos que fosse possível matá-lo de uma só vez e eliminar seus apoiadores. Leyline não tinha nada contra ele e começou a avaliar sua própria força. Provavelmente foi difícil destruir Sky City, razão pela qual suas palavras de bajulação eram ilimitadas.
Mesmo que fossem apenas brincadeiras, também dependia de quem as estava dizendo. Veyers tinha sido tratado como um gênio desde que era jovem e provavelmente ouvirá muitos elogios como esse antes. No entanto, elogios de Morningstar como Leyland, evidentemente, colocá-lo de bom humor, claro que não. Se eu, como estou agora, fosse comparado a Cirilo, as coisas poderiam ser um pouco difíceis. Admiro muito o Lord Leyland. Os gênios eram talvez a mais solitária das pessoas. Veyers nunca teve alguém da mesma idade que pudesse falar com ele como igual. Enquanto Leyland era um pouco mais velha do que ele, eles eram um pouco mais ou menos da mesma idade. Além de ser um Varlock, Leyland também tinha alguma reputação em Potioneering. Assim, Veyers sentiu como se tivesse encontrado um companheiro na mesma idade e começou a conversar com Leyland. Haha, quando este assunto acabar, eu definitivamente irei visitar Leyland. No final da conversa, Veyers automaticamente abandonou a formalidade do título do senhor, chamando Leyland pelo nome. Isso mostrou que eles se aproximaram. Veyers e Leyland conversaram por um longo tempo como se ninguém mais estivesse presente. Quer fossem os magos no chão ou os outros guardas, ninguém ousava perturbá-los, e eles só podiam esperar com pena. Claro, devido ao poder dos domínios do Morningstar, eles não podiam ouvir o conteúdo da conversa entre os dois. Tudo o que sabiam era que aquele senhor deles, que sempre parecerá frio, parecia estar de bom humor. Havia muito poucos magos que o senhor achou serem companhia agradável. A equipe de guarda ficou surpresa quando todos deram uma olhada em Leyland antes de partir com Veyers.